É isso aí, ao vivo novamente, em mais uma live do Arte Fora do Museu. Hoje conversarei com Marco Artigas, falando um pouco sobre o avô dele, Vila Nova Artigas. É o nosso tema da semana. Rafael, um tchau para você, dando um oi para a galera que está entrando aqui agora. Vila Nova Artigas já entrou, então já vou chamá-lo para a gente não ter que ficar falando sozinho, que sempre é chatinho. Então vamos lá. Começar, e o nosso convidado de hoje é Marco Artigas, que vai falar um pouco sobre o seu avô Vila Nova Artigas. Tudo bem, Marco? Tudo bom, Felipe? Como é que tá? Tudo jóia? Tá me vendo bem aí? Conexão 100%? 100% aqui, tá ótimo. Maravilha. Cara, obrigado por aceitar aí o convite de trocar essa ideia durante a pandemia, da única maneira possível que a gente consegue, virtualmente. Espero te conhecer ao vivo aí em breve. A gente já vem se falando faz um tempinho já. Mas é isso, eu te chamei hoje aqui para a gente estava querendo já falar um tempo sobre. A gente tem variado nas nossas lives. No Arte Fora do Museu a gente fala bastante de arte urbana, né? E a gente ampliou esse conceito de arte urbana para colocar arquitetura também, que para a gente, no nosso ponto de vista, enfim, acho que é a arte urbana mais visível que existe nas cidades, né? Acho que é de maior dimensão e muita gente não consegue, não enxerga exatamente como essa intervenção urbana, né? Intervenção artística. E a gente tem falado bastante com grafiteiros, alguns escultores, tal, e a gente estava querendo trazer também alguns arquitetos. E a gente queria falar um tempo já, há algumas semanas a gente falou com a Fundação Atos Bulcão, também falando de pessoas que já se foram, né? Então a gente falou um pouco do legado do Atos, e a gente queria falar um pouco do legado de um grande arquiteto de São Paulo, né? E a gente achou que o Vila Nova seria um belíssimo tema, e você acho que está bem amparado aí para falar um pouco do seu avô, né? Você quer se apresentar, falar um pouco da sua relação com o que o Artigas representa no seu sobrenome, aí, qual é a relação com o Vila Nova? Claro. Bom, primeiro, antes de tudo, boa noite para quem está assistindo a gente. Felipe, fico muito feliz com o convite, né, por vocês terem convidado a gente para participar. Eu acho que mesmo virtualmente, é um prazer estar aqui com você. Agradecer a Tainá também, que trocou as mensagens e preparou todo o meio de campo para a live acontecer direitinho. Bom, eu tenho algumas coisas que eu vou falar que a gente vai trocando aqui, eu anotei algumas coisas também, mas me sinto amparado para falar sobre o Vila Nova Artigas, não só pelo fato de ser neto dele, mas também pelo fato de ter convivido com muita gente que conviveu com ele, diferente de mim, porque quando ele faleceu eu tinha 2 anos de idade, então de fato eu não convivi com ele. Mas ele sendo essa figura pública e tendo deixado um legado de amigos, alunos, etc. Enfim, todas as histórias que a minha mãe e meu tio contam para nós. Então, para mim, na verdade, é uma grande honra ter esse sobrenome, né? É um sobrenome que na arquitetura é muito relevante e, na verdade, para mim só acrescenta muita coisa. Acrescenta em eu poder ter convivido com essas pessoas, né, com esses amigos, etc., ao longo da minha vida, e acrescenta também porque o Artigas em si, quando você lê ele, né, independente de ser avô ou não, ele é uma figura pública e que transformou muito a educação da arquitetura, transformou a sociedade dentro do que ele conseguia fazer, né, porque ele não era, obviamente, ele não atuava sozinho. E enfim, o meu tio faleceu recentemente, o Júlio, 1 ano e meio atrás, e ele era arquiteto também, e eu agora sou, enfim, o único arquiteto aí remanescente da família, mas que de certa forma, a minha irmã, que não é arquiteta, a Laura, e a minha mãe, a gente cuida do nome, zela pelo nome dele, da melhor forma possível, né? Então, é uma honra, e o fato de eu fazer arquitetura, ele é uma referência assim como outras grandes referências que eu tenho, né, na profissão, né? Acho que extrapola um pouco o lance familiar, assim, né?
Eu ia até te perguntar isso aí, como é que foi esse caminho de você escolher arquitetura, né? Acho que a influência é meio óbvia aí, né? Mas como foi na família, tipo, carregar esse legado, né? Então, é meio óbvio, eu acho que é só para mim, né? Porque a minha irmã, minha mãe, todo mundo saiu fora da arquitetura. De certa forma, acaba convergendo, né? Convergindo para a arquitetura, porque na época do centenário a gente se aprofundou muito. A Laura fez o documentário sobre ele, que, aliás, recomendo como história não só do Artigas, mas como a história da sociedade, dos intelectuais da época ali, né? Um recorte histórico. E, enfim, todo mundo acaba, de certa forma, trabalhando. Minha mãe, durante anos, foi responsável pela organização do acervo dele, ainda é, por uma parte do acervo que não é o de projeto, porque tudo que é de projeto está na FAUSP. Mas, para mim, a reflexão que eu tive foi meio natural, o fato de eu entrar para a arquitetura mesmo. Nunca tive uma reflexão muito grande sobre isso no momento que eu entrei na faculdade, mas depois eu comecei a pensar o porquê que eu estava fazendo, né? E daí vem várias questões. E naturalmente, não sei, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre tive interesse pela cidade, pelos espaços em geral, assim. Então é uma coisa que se acaba que foi um pouco natural. Mas assim, o choque que eu tive também quando eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura, eu imagino que tenha sido o mesmo que muitas pessoas que nunca tiveram relação com a arquitetura tiveram também quando entraram na faculdade, porque na hora que você começa a desenhar e entender todas as questões, etc., num momento diferente do mundo, que era o momento que meu avô projetava e vivia, né? Você entende que a arquitetura você vai desenhar a cidade, vai desenhar, enfim, todos os tipos de... Pode desenhar, né? Não vai necessariamente, mas pode se aproximar com muitas coisas. Então, assim, teve essa... Enfim, eu tenho essa retaguarda de informação e de conhecimento, mas que também não... eu me assustei tanto quanto muitas outras pessoas que entraram para fazer arquitetura, né? Mas eu imagino que a reação dos professores quando viam seu sobrenome também, né? Acho que tinha um peso isso aí. Então, eu pensei bastante sobre isso, viu, Felipe? Porque o peso, para mim, ele é quase não educativo, entendeu? Porque, assim, você não dá para você cobrar de uma pessoa ser igual a outra, Claro. ainda mais ser igual ao que o Artigas fez, né? Era um Sim. contexto diferente, era um país diferente, eram épocas diferentes. A cobrança, alguns professores falavam, Marco, mas você é neto do Artigas, como é que você... Sabe? Eu falo, pô, meu, não sou ele, né? Eu não estou reencarnado aqui nele. E então, para mim era, sei lá, eu achava meio chato, porque eu me colocava uma cobrança, mas daí depois, com o tempo, eu comecei a entender melhor e lidar melhor com isso. Mas nunca foi um grande trauma, assim. Eu sempre achava mais chato quem comentava do que de Sim. fato. Eu gostava quando vinham falar, pô, meu, você é neto do Artigas, eu trabalhei com ele, fui aluno dele, daí me contava história e tal. Esse lado, até hoje, eu acho incrível, que até hoje acontece. Muita gente fica muito feliz de contar que conviveu com ele, né? E eu imagino que, de fato, ele tenha sido uma pessoa muito importante para esses amigos e alunos aí ao longo da vida, né? Ele deve ter tocado muita gente, né? Deve ter não só influenciado, mas, enfim, influenciado não só pela obra, mas imagino eu pela forma de vida dele, enfim. Acho que tem uma história muito grande também, né, cara? Muito. Para começar, cara, vamos só falar de uma coisa, enfim, que não está ainda lançada, mas a gente estava conversando um pouco antes aqui, mas vocês estão organizando para um Instituto Virgínia e Vila Nova Artigas, né, que é para tratar um pouco do legado. Então eu queria que você falasse um pouco desse projeto, qual é a previsão de lançamento dele, o que vocês estão pensando em fazer, o que estará dentro desse instituto. Certo. Então, a gente não fez um lançamento oficial ainda, até porque, enfim, época de pandemia, né, a gente abriu o instituto, começou a abrir o instituto burocraticamente, com advogados, etc., estatuto, no final de 2019, daí veio 2020, já entrou pandemia, a gente falou, vamos começar então a estruturar tudo direitinho, e quando a gente tiver algumas ações já na manga, que a gente consiga divulgar melhor, a gente faz um lançamento oficial, né?
Mas assim, a gente já está articulando, sempre articulou, na verdade, né? Se for pensar o centenário dele, já é um pouco de uma origem desse instituto, né? A gente conseguir digitalizar muita coisa do acervo, a gente fazer o documentário, colocar um site no ar, fazer parceria com várias instituições, o Itaú Cultural foi uma delas, então a gente fez a ocupação Vila Nova Artigas no Itaú Cultural, que foi uma das ocupações mais visitadas da história do Itaú Cultural. Para quem foi, deve lembrar que, um trabalho muito bonito de curadoria do pessoal do Itaú, da Rosa, da minha mãe, do Álvaro Razucchi também. E, enfim, então começa ali o embrião, talvez, de retomar esse instituto, porque existia uma fundação, Vila Nova Artigas, antes, né? Assim que ele morreu, a minha avó, junto com pessoas que trabalhavam com ele, meu tio, minha mãe, eles organizaram a fundação, fizeram, depois de uns anos, a doação de todo o acervo de projetos lá para a FAUSP. Então a FAUSP, a biblioteca da FAUSP, cuida de todo o acervo. Quem quiser fazer pesquisa, etc., de projeto, tem que ir direto para a FAUSP. Nós da família não temos o acervo em si, a gente tem uma parte digitalizada, mas a pesquisa geral e do material ao vivo é lá, né? Então, mas daí o Instituto surgiu com uma necessidade mesmo eu acho que a minha mãe, o meu tio faleceu, a minha mãe também já está há muitos anos cuidando disso, ela também tem a vida dela, etc. Eu acho que foi uma iniciativa a minha e da Laura, né, também de começar o Instituto e trazer gente jovem para dentro, né? Então a gente montou um conselho com amigos jovens, não só arquitetos nem arquitetas. A ideia é a gente cuidar do acervo, continuar levando o nome do Artigas da melhor forma possível para o mundo, não só para o Brasil, né? Então, mas também de lutar por umas pautas atuais, entendeu? O Instituto não vai viver só da memória do Artigas. A memória do Artigas vai representar aquilo que, de fato, ele também, na época, lutava como, né, sei lá, um país mais democrático, uma cidade mais justa, etc. Então, a gente pretende também trazer essas pautas para dentro do Instituto, não só ficar cuidando do acervo, que já é um baita de um trabalho cuidar do acervo, né? Eu acho que quem entende disso, quem está assistindo e tem um mínimo contato, sabe como é difícil conseguir dinheiro, né, colocar isso em andamento, né? Cara, e é só dar um recado para quem quiser mandar perguntas, é só escrever aqui, o Marco está aí para responder na medida do possível. Cara, como eu tinha te falado, vai ser um bate-papo, vamos ter uma conversa aqui, não é cronológica, a gente vai tentando puxando alguns ganchos aí, mas falando um pouco da história do Vila Novas, no começo, né, eu queria falar um pouquinho da participação dele no Grupo Santa Helena, né, que é um grupo de artes plásticas, e ele é um arquiteto ali dentro. Então, queria que você contasse um pouco como que era essa participação dele nesse grupo, né? Se tinha a ver com desenhos, ou era muito mais uma coisa de ideias, ideológica? Uhum. Legal. Eu só vou fazer um parênteses antes de começar, porque que a gente estava falando do Instituto, eu esqueci de falar duas coisas, né? Eu falei da questão do acervo, mas a gente fez duas ações que estão em andamento. Uma delas é uma parceria que a gente fez com o IAB, com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo. A gente reproduziu uma gravura da FAUSP, né, que a gente vende pela loja do IAB junto, lá entre o IAB e o Instituto Virgínia Vila Nova Artigas, que é uma forma de angariar fundos, começar a angariar fundos, né, para o Instituto. E uma outra coisa que a gente entrou na rede de acervos de arquitetura, é uma rede gigante com mais de 50 instituições e tal, que a gente está se reunindo a cada 3, 4 meses, quando dá, assim, a gente reúne, vai ter uma reunião segunda-feira agora, não só de arquitetura, mas vai ter bastante coisa também de departamento público, enfim, as coisas que estavam no CDHU, essas coisas. O acervo municipal também vai entrar dentro dessa rede de acervos, então vale a pena dizer que a gente está fortalecendo uma rede de manutenção da memória da cidade e dos artistas aí da cidade, né?
E a última coisa, que é uma exposição que já está certa de acontecer, era para ter acontecido ano passado, não aconteceu por conta da pandemia, que é uma exposição com desenhos originais dele, que vai acontecer em Lausanne, na Suíça. Vai ser a primeira exposição do Instituto, então a ideia é viajar com os originais para lá. A gente está fazendo em conjunto com o pessoal da ETH, da Universidade de Zurique, da Suíça, e daí a ideia é ir para lá e tentar itinerar depois pela Europa com esses originais dele, desenhos à mão, só desenhos do Artigas em si, né? Agora, fechando esse assunto, entrando no Santa Helena, né? Bom, o Grupo Santa Helena, na verdade, ele é bem simbólico para a vida do Artigas. Eu acho que é até legal você perguntar, porque tem tudo a ver com arte fora do museu, né? Eu acho que foi onde ele, de fato, começou a se relacionar com muitos artistas plásticos que passaram a ser parceiros de projeto, né? Parceiros de trabalho dele, com uma série de murais nas obras. E então, enfim, desse grupo saíram parceiros como o Rebolo, né, que fez o mural lá do Edifício Louveira, enfim, diversos outros nomes, e também onde ele conheceu a Virgínia, né, que é a mulher dele. Então, ele teve esse encontro também romântico. Foi no Santa Helena? Foi no Santa Helena, no Grupo Santa Helena. Que legal. Então, ele foi muito simbólico pro começo. E assim, você falou, eles discutiam. Era um grupo de desenho, eles iam, se encontravam, desenhavam e, obviamente, discutiam sobre todos os temas e assuntos que eles tinham interesse em discutir, né? E eu acho que essa construção toda da ligação entre arquitetura e artes plásticas tem um embrião aí no Santa Helena, né? Tem muitos desenhos do Artigas dessa época que a gente guardou ao longo da história, desenhos de modelo nu, etc. Então era isso, era muita produção, muita troca de ideias, né? Acho que acontece isso hoje em dia, né? Eu me meto de vez em quando nos grupos de modelo nu, muito mais para desenhar e conversar, né, e ver o que está acontecendo em outras áreas que não só dentro da arquitetura, né. E qual é a importância do desenho, cara, para ele, assim, né? Porque é isso, eu acho que o nome dele ficou muito associado com a arquitetura, mas você mesmo falou que tem vários... vocês devem ter originais ainda de desenhos dele, né? Isso por si só já daria uma exposição, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho também desse lado mais artista plástico dele. Uhum. Sem dúvida. Na ocupação do Itaú, na ocupação que teve em 2015, na época do centenário, tinham duas frentes, né? A frente que era as obras de arquitetura e uma outra área da exposição que eram os desenhos à mão livre, né? Que, enfim, era o lado mais lúdico, vamos dizer assim, do Artigas, né? Então, e ele, o desenho era constante na vida dele, tanto o desenho de arquitetura como o desenho, ele parava, desenhava os amigos, desenhava o cachorro, tem os desenhos dele dos cachorros dele, enfim, tinha muitos desenhos que ele fazia com os netos, né? Eu não me lembro muito, eu era muito pequeno, mas meus primos, que são um pouco mais velhos que eu, lembram muito desses desenhos, participavam dos desenhos em conjunto com ele. Então ele desenhava uma base de um trem e daí vinham os primos e ficavam desenhando, riscando em cima. E isso é uma coisa que a gente gosta muito de divulgar, porque é um lado do Artigas que as pessoas têm muito interesse também, né? Esse lado menos arquiteto, assim, né? Enfim. E na época do centenário a gente fez um livro, que eu até deixei separado aqui do lado, que eu ia falar mais pro final, já que a gente entrou nesse tema, que chama A Mão Livre do Vovô, é esse livro aqui, ó. Que é um livro que foi escrito pelo Michel Gorski e pela Silvia Zatz, com os desenhos que ele fazia com os netos. Então, é um livro infantil, com todos os desenhos, eles contam uma história a partir dos desenhos que ele fazia com os netos. É uma história de como é ter um avô arquiteto, né? É muito bonito o livro, muito sensível, assim, vale a pena, tá à venda. Então, quem quiser se interessar, é bem legal dar de presente para as crianças aí. E em que momento que entra a arquitetura na vida dele? Porque pelo que você está falando, eu imagino que o desenho veio primeiro, né? E em que momento que a arquitetura realmente vira a escolha de vida dele? Então, vira a escolha quando ele vem para,
enfim, quando ele vem para São Paulo fazer a universidade, né? Ele vem fazer a Politécnica, não existia ainda a Faculdade de Arquitetura. É bom que todo mundo saiba disso, ainda não existia a Faculdade de Arquitetura. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, quem era urbanista, fazia mais desenhos arquitetônicos, fazia a Escola Politécnica. E no Rio de Janeiro era a Escola de Belas Artes, né? Existia essa distinção entre as formações aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas não existia nenhuma faculdade de arquitetura no Brasil até aquele momento, é isso? Não existia. Não. E, enfim, o Mackenzie surgiu depois de alguns anos, mas quando o Artigas vem para São Paulo, ele sai de Curitiba, vem para São Paulo, ele faz a Politécnica e já faz a dupla formação de engenheiro-arquiteto, né? Ele tem algumas matérias de arquitetura. E a partir daí ele começa a se vincular com desenhos das cidades, né? Ele começa a se vincular com diversos professores da área de urbanismo, a Anhanha Mello era um deles, ele foi assistente, virou já assistente professor muito jovem, então também a carreira dele como educador começa junto, concomitante à carreira dele como arquiteto recém-formado. Então é a partir desse momento, ele se forma e começa a seguir esse caminho que foi o que marcou bastante a vida dele, né, como arquiteto e como professor também, né? É isso que eu ia falar, a carreira dele está muito associada com, enfim, com essas obras, ele acho que é o legado visível, né, mas acho que tem um legado aí para quem estuda arquitetura, que é, enfim, ele é responsável pela fundação da FAU, né, e também por uma mudança de currículo, né. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi ele chega para São Paulo, vem estudar aqui, mas como se dá o surgimento da FAU? Uhum. E essa é a primeira pergunta, depois eu vou te perguntar, na verdade, do prédio da FAU, mas vamos falar primeiro desse momento de fundar realmente uma faculdade de arquitetura numa cidade como São Paulo, onde a arquitetura enfim, é quase sinônimo da cidade. Não, sem dúvida. Bom, ele fundou junto com uma turma enorme, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que começou a funcionar em 1948 e funcionava ali no prédio da FAU Maranhão, né, nos galpões da FAU Maranhão, e aqui no bairro de Genópolis. Mas foi legal que você perguntou, porque a reforma de ensino que ele faz em 62, ele vem construindo junto com essa turma desde a fundação da FAU, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Porque enfim, eles queriam mudar como é que era o ensino da arquitetura, né? A arquitetura para eles já era uma coisa muito desvinculada ao que era engenharia. Eles queriam começar a trazer matérias que tivessem mais a ver com o currículo do arquiteto, né? E então eles começaram a formular. O Artigas nessa época, junto com muitos outros arquitetos. Mas, desculpa te interromper, mas como que era a formação de arquiteto antes e o que ele propõe, na verdade? Qual é a grande mudança? Então, a grande mudança é que começa a incorporar algumas disciplinas que não são só disciplinas técnicas, né, que tinha na engenharia. Então, começa a entrar aula de desenho, aula de história, que é o que depois entra como currículo dentro da FAUSP, né? O desenho industrial depois é incorporado, porque tinha essa discussão de que o arquiteto poderia... o desenho, ele surgia em todas as escalas, tanto a escala da cidade como da escala do objeto, e que você podia explorar todos esses tipos de desenho. E o principal é que todas essas disciplinas elas estariam integradas, né? Então não seria uma coisa desconectada uma da outra. Continuaria também a cadeira de tecnologia com cálculo estrutural, tinha aulas de topografia, etc., como tinha também na faculdade de engenharia antes. Mas começa a entrar um lado mais vinculado com o entendimento da cidade, o urbanismo, né, aula de planejamento urbano, aula de paisagismo. Então começa já a virar a faculdade de arquitetura tal como a gente conhece hoje, né? Muitas delas, inclusive, das faculdades de arquitetura, seguiram o currículo montado pelo Artigas e pela turma na época, né? Dá para dizer que é o momento que a faculdade dá um toque a mais de arte dentro da arquitetura, essa mudança dele?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho que é entendido, né, que existe agora uma... E não é aquela coisa da arte, da decoração, né, dos elementos, é uma coisa da arte como transformador da sociedade, né? Como uma disciplina junto que agrega todos, uma disciplina humanista que agrega todos esses conhecimentos. Os arquitetos dessa época eram bem generalistas, né? Eles tinham conhecimento de muita coisa. E eu acho que o fato depois da Faculdade de Arquitetura sair da FAU Maranhão e entrar dentro da ó, tem o Alexandre está falando que foi fundado em 1930. Tá certo, Alexandre. Erro meu aqui, desconhecimento, desculpa aí. É, enfim, ter ido depois para dentro da cidade universitária faz sentido nessa construção do pensamento agregador de outras disciplinas também, né? Tanto que tem um projeto do Corredor das Humanas, que pega a geografia, letras, etc., dentro que é um conjunto de prédios dentro da cidade universitária que ia ter uma troca muito grande, né? O fato de estar dentro de uma cidade universitária fazia muita diferença o prédio da FAU, né? Você comentou até. Eu imagino que acho que a convivência dele com a galera do Santa Helena ajuda também ele ter uma mente mais aberta aí para tentar, enfim, fazer essa transformação que na época era bem radical, né? Hoje acho que a gente vê quase como processo natural a pensar arquitetura dessa forma, mas na época não era, né? Não era, sem dúvida, né? Acho que acrescenta muita coisa, tanto que a aula de desenho acontece dentro do ambiente da faculdade de arquitetura também, e até hoje é assim, né? Até hoje a maioria das faculdades incorpora também a disciplina do desenho, né? Cara, eu vou começar a ler algumas perguntas aqui, daí a gente vai, enfim, vai pingando na nossa pauta aqui. A Viola Assunta está perguntando qual foi o papel do Artigas na CDHU. Boa pergunta, né, Viola? Talvez eu não saiba te dizer com tanta precisão, mas o Artigas ele teve um papel fundamental dentro do que era o SECAP, né? Do projeto dos SECAPs, que acaba depois se transformando um pouco na questão da política habitacional do Estado de São Paulo, né? Então, tanto que ele faz vários projetos e certamente, enfim, teve uma influência. Eu não sei na questão da criação, etc. Eu até poderia pesquisar depois e trazer para vocês essa informação sobre o CDHU em si. Mas o Artigas desenhou diversas unidades do SECAP, né, que são os conjuntos habitacionais, tanto na cidade de São Paulo, né, na Grande São Paulo, quanto também no interior, né? Então, enfim, não só ele foi contratado pela SECAP, né, assim como vários outros arquitetos na época, né? A equipe dele no SECAP, por exemplo, de Guarulhos, no Zezinho Magalhães, tinha Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteado, tinha uma turma grande aí, né, de arquitetos desenhando. Inclusive, eu vou até mandar um abraço para um amigo meu que morou no CDHU de Guarulhos. E aí, quando ele soube que ia ser o Artigas aqui, ele falou, pô, legal, eu morei lá e tal. Ficou super feliz, assim. E aí ele ele ficou bem... E eu falei assim, me conta um pouco como que é morar, né, lá. Daí ele falava assim, ele falou, cara, no conjunto habitacional, como conjunto habitacional, mas ele falava que a área externa, a área de ligação entre os lugares era super livre e aberta, assim, que era bem diferente de vários projetos que a gente vê hoje em dia, que são uns caixotinhos, né? Então acho que imagino eu que ele tinha essa preocupação da interação das pessoas com o ambiente, né? Sem dúvida. Não, o SECAP enfim, é esse conceito do térreo livre, né? Então, como o terreno é do Estado, vamos dizer assim, a ideia é que o terreno fosse público, fosse de todo mundo. Esse é um conceito que a gente vê em Brasília também, né? Nas superquadras, onde Sim. não existe divisão entre os edifícios, mas o SECAP, o que aconteceu recentemente é que os condomínios foram gradeados, né? Foram transformados em condomínio. Eles são todos gradeados. Existem as áreas comuns ainda, né? Os centros de serviço, etc. Ele não estava tombado? Não, ele tá. Não sei se ele é tombado exatamente, ó. O SECAP é o CDHU no começo. Ó, minha mãe está comentando que o SECAP é o CDHU no começo. Exatamente, ele muda de nome depois.
Sim. Mas, não, ele é gradeado, né? Ele foi gradeado, enfim, os condomínios, ele está dividido por nomes de estados. Então, o condomínio São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. Mas perdeu-se bastante, né, do conceito original, né? Ao gradear, praticamente corta pela raiz o conceito, né? Porque você Nossa, acaba virar um total. condomínio. E ele também não foi construído na sua integralidade, né? Então muita coisa não foi construída. Tinha uma série de escolas, equipamentos esportivos, enfim, um monte de equipamento público que não foi construído até o final, né? A Bia está te perguntando onde encontra o livro. Ah, boa pergunta, né? Eu acho que vale a pena dar um Google, Mão Livre do Vovô, talvez deva ter na Amazon, né? Nesses grandes sites. A editora é a Terceiro Nome, né? Então dá um Google, Bia, no A Mão Livre do Vovô. Eu acho que é mais fácil de encontrar e você vai encontrar fácil. Legal. Mais uma pergunta aqui do Aira João. Quais ensinamentos do Artigas ainda são atuais para a discussão urbana dos dias de hoje? Ah, legal. Bom, valeu pela pergunta, João. É, Bom, eu acho que no começo da nossa conversa a gente falou um pouquinho do que o Artigas representa hoje, né? Eu acho que tem a ver com essa pergunta do João, que quando a gente estava fazendo o documentário, a gente recuperou um trecho de um vídeo dele que ele falava que a grande referência para ele, na época, quando ele era jovem, né, jovem arquiteto, foi o Frank Lloyd Wright. E ele fala do Frank Lloyd Wright de uma maneira muito interessante, porque ele não fala assim, não é só que eu me inspirava na arquitetura do Frank Lloyd Wright, né? Eu me inspirava na maneira do Frank Lloyd Wright enxergar o mundo, né? Eu acho que esse é a grande chave da questão, né? Ele se apoiou nesse pensamento do Frank Lloyd Wright na época, que era muito importante para ele, porque eles falavam, chegavam as revistas, né, internacionais com Frank Lloyd Wright, com Le Corbusier, etc., e que todo mundo copiava a forma daquilo que chegava, né? E o Artigas se interessava muito na essência do pensamento dessas pessoas, mais do que no que ia resultar aquilo como arquitetura, né? E, na verdade, a essência do pensamento resulta numa arquitetura, que é a arquitetura que o Artigas fez depois, né? De ter entendido e ter digerido tudo isso, né? Então, eu acho que a pergunta do João vai um pouco nesse sentido, né? O Artigas vivia o seu tempo, né? Ele até fala numa entrevista para a revista Construção, eu até anotei hoje de manhã aqui, que foi uma das últimas entrevistas que ele deu em 1984, antes dele morrer. Teve essa uma com o Marcum também. Mas ele fala que os arquitetos querem que a obra seja a expressão da época em que ele viveu. Né? Eu acho que é isso. Eles estavam muito preocupados em entender a época que eles estavam vivendo e como que aquilo a arquitetura poderia dizer em materializar todo aquele pensamento, né? Eu acho que é um pouco isso, no modo de ver. O Arte Mobília diz assim, o Secap de Guarulhos é incrível, ele pergunta se existe um paralelo internacional. Inúmeros, né? Eu acho que a construção de bairros como o Secap, eles é uma influência nitidamente também dos conjuntos residenciais que foram construídos no pós-guerra na Europa também, né? Tem os construtivistas soviéticos, tanto o próprio Le Corbusier, que pensa na unidade de habitação de Marsella, em Berlim ele constrói outra. Enfim, são inúmeros os exemplos que a gente tem do Secap, né? Ele é uma leitura brasileira também, né? Uma leitura do Artigas para esse desenho de uma pequena cidade, né? Dessas freguesias, como ele chamava, né? A Patrícia Câmara, na verdade, te pergunta se existe uma produção específica de fotografias, além de desenhos feitos por Artigas. Fotografias do Artigas ou fotografias que tiraram? Eu não sei dizer, eu imagino que sejam fotografias dele, eu não sei se ele era fotógrafo, se você tinha essa paixão não era. também. Eu acho que ele tirava umas fotos como ele tirava, como a gente tira também. Não Certo. sei se a Patrícia ou você são fotógrafos, mas enfim, eu acho que
Entendi. Cara, deixa eu pegar um gancho que você falou aqui, que você falou que gradearam, né, o CECAP, aí, o CDHU de Guarulhos, Uhum. e eu acho que vai muito contra muito do que enfim, acho que tudo que o Artigas fez, que é essa coisa, quase um convite a você entrar, né, e eu vou dar o exemplo aqui, já pegando um gancho, com o edifício Louveira, né, que enfim, é um lugar que eu amo aquela região, eu namoro aquele prédio há muito tempo, assim, eu adoraria morar lá, acho incrível. Eu queria que você contasse um pouco, vamos falar especificamente do Louveira, que contasse um pouco do conceito dele e falasse um pouco dessa relação, que eu acho que é uma característica muito dessa época, você falou muito da arquitetura da época, né? E acho que é uma época onde vários prédios, principalmente vários em Higienópolis também, eu estou perto de você, que eu estou do outro lado do Minhocão, estou na Barra Funda, Uhum. mas enfim, hoje mesmo passei por ali de carro, onde você vê uma, uma arquitetura que convida você a passar por elas. Então, se você vai pelo centro de São Paulo, as galerias, onde você atravessa a cidade pelas galerias, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa característica do trabalho do Artigas, acho que, e pegando talvez o Louveira, não sei se é o melhor exemplo, mas é o exemplo que me veio à mente aqui agora, para lidar com quase esse jardim da casa, né, que a gente antigamente era mais comum de ver, hoje em dia são as grades. É, é engraçado, né? Porque eu vou pegar essa entrevista com o Paulo Marcum, que é de 84 também, que ele faz uma pergunta para o Artigas de um conceito de violência urbana que estava na época, etc. Né? E daí ele é um contexto de violência urbana e extrema desigualdade social. Daí o Marcum faz uma pergunta para ele e ele fala assim: é preciso que não se atribua ao arquiteto a responsabilidade de dar forma a essa perversidade social. Né? Isso, dar forma é isso, né? Quando a gente gradeia, quando a gente cria muro, quando a gente está desenhando esse espaço e potencializando ainda mais essas desigualdades, essa falta de acesso, essa democratização da cidade. E para mim, assim, sou suspeito para dizer, mas eu acho que o Louveira talvez seja o melhor exemplo, né? Dado o tempo que ele foi construído, que ele foi o projeto é de 46, ele demorou muitos anos para ficar pronto, mas década de 50 ficou pronto. E, enfim, o Louveira até hoje não tem grades. É um prédio, um edifício que está lá, aberto, com paisagismo, Não, aberto para todo ele mundo. tem uma grade desse tamanho, assim, ó, do jardim, na verdade. Que é praticamente a Sim, continuação do guarda-corpo que vem das rampas, sim, etc. Desse sim, desenho do lote em si, né, da implantação dele. sim, 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 sim. E ao mesmo tempo ele traz a Praça Vila Boim para dentro desse jardim, né? Então é quase uma continuidade do espaço público, é uma incorporação. Ó, e a Collect tá falando que nunca Falou que foi nunca foi assaltada. assaltado. Né? Eu acho que ela mora lá, né? E nunca foi Sortudo. assaltado. Então assim, o Louveira para mim é esse melhor exemplo, porque é quase que uma construção do pensamento que a gente consegue ver hoje em dia do pensamento dele, né? Assim como algumas outras obras, como a própria FAO, mas que você vê que o solo não é quase como uma não propriedade privada, né? Então assim, você pode andar nas rampas do Louveira, se você entrar na rampa, ninguém vai te impedir de andar lá, entendeu? Eu já Uhum. fui diversas vezes, já andei, tem as duas entradas, né, separadas, então assim, você pode chegar perto, ver o painel do Rebolo que está ali na entrada, você tem essa relação com a cidade. Obviamente, ele está num lugar muito privilegiado, né, onde, Sim. enfim, que é privilegiado não só pela localização dele na cidade, mas também pelo uso misto que existe no lugar. Então tem muita gente sempre na rua, nos restaurantes, andando, a faculdade ali do lado, tem muito estudante sempre. Então, essa ilha de urbanidade, né, também faz com que o edifício ganhe essa importância toda. E os moradores, a gente conversou na época do centenário, etc. Ninguém quer colocar grade lá. Não sei se ninguém, né? A Collect aí pode falar que tá. Mas assim, existe votação, já teve gente que quis colocar, mas não passou, enfim. Tem essa. E o Louveira com grade vai arruinar o projeto, assim como o Secap também.
enfim, né, sim. eu acho que são realidades distintas, mas a discussão pode ser a mesma, talvez, né? Eu acho que é quase o dilema de Tostines, né, cara? Mas eu vejo muito isso assim. Se você fazendo um paralelo meio cultura pop aqui, mas recentemente eu vi um documentário da Netflix que falava de um assassino em série e tal. Depois eu fui ler sobre ele, cara, e é muito maluco. O cara era assassino em série nos anos 80, e isso gerou um pânico na cidade, que todo mundo começou a gradear as janelas, né? E são aquelas casas americanas, assim, sem gradezinha, né, sem portão, mas todo mundo com grade na janela, assim. Isso se perpetuou, né? Tipo, virou uma cultura de você fazer isso. Eu acho que quanto mais você fecha, se você colocar uma grade lá, talvez esse ambiente já vire mais hostil e isso transponha para fora do edifício, exatamente, né? Tipo, é, parece que o lugar fica mais violento só de você colocar essa grade, né? Não, sem dúvida, né? Eu acho que a gente pode, a gente tem esses exemplos com as nossas escolas públicas também, né? Acho que tem muita escola que tem grade, daí você olha aquele elemento, parece que a escola fica um lugar super hostil, não é um lugar de conhecimento, de encontro, de convivência, né? Você acaba fechando um pouco isso, né? As escolas particulares, não precisa nem falar, que todas são sempre muradas e pouquíssimo abertas para a rua, né? Mas eu concordo, Felipe. Eu acho que, inclusive, esse é o grande. Tem aquele velho argumento, né? De, mas daí você coloca o muro, e daí se alguém pula o seu muro, você fica refém do assaltante dentro do muro, porque ninguém da rua consegue fazer uma vigília ali, né? Eu lembro que na época do centenário teve, se eu não me engano, o zelador do Louveira que falou que ele enxergou, o Louveira é todo, né, as janelas são um bloco de frente para o outro, é tudo envidraçado e tal, então ele conseguiu enxergar uma senhora que não saía do apartamento há dias, ela estava meio se sentindo mal, então foi ajudar. Então tem isso, entendeu? Tem essa troca também, que não hoje em dia se tem uma leitura muito de expor a intimidade, né? Mas no final das contas é uma convivência em sociedade, né? Eu acho que é uma coisa a gente se pensar assim também um pouco. Sim. Antes de ir para a pergunta aqui, senão eu vou perder o gancho aqui, cara. Falando um pouco do Tá bom. Louveira ainda, eu queria que você falasse um pouquinho do Rebolo, né, que tem um painel ali, e que isso também era muito comum antigamente, né? Você tinha os arquitetos e você tinha os muralistas que trabalhavam com os arquitetos, né? O Rebolo era o grande parceiro dele, ou tinha outros, assim, e como ele via esse papel digamos assim, dessa ilustração em cima desse trabalho 3D que ele estava fazendo da arquitetura. Sim. A relação do Artigas com o Rebolo em si, eu não sei dizer especificamente, né? Seria interessante depois a Rosa entrar, enfim, ou numa outra conversa que a gente tem, ela explica mais, que ela Sim, conviveu bastante, a Virgínia Artigas era bem próxima do Rebolo também, inclusive trocavam quadros, etc. O que eu posso dizer mais é sobre o encontro das obras do Artigas com os painéis, né? Isso aí é muito comum. Ele chamava não necessariamente os colegas, mas era de se imaginar que a arquitetura que estava sendo construída naquela época quase sempre incorporava algum tipo de painel ou mural ou qualquer sim. outra forma de representação artística, né? Vocês conversaram com A, o pessoal a Avenida Higienópolis inteira, assim, né? tem Você muito, pensa. tem esculturas, né? Não só Sim. pinturas. Então, assim, vocês conversaram com o pessoal do Atos Não. Bulcão, Sim. ele, parceiraço do Oscar Niemeyer, na sequência parceiro de longa vida do Lelé também, com muito material, com muita coisa construída. Então, era uma cultura mesmo que estava integrada, né? Era quase que, vou deixar essa parede pro Rebolo, quase assim, entendeu? Tanto que na Casa dos Triângulos do Artigas tem um painel, mas que depois o próprio Artigas, enfim, é do Mário Gruber, né? E daí depois o próprio Artigas fez umas brincadeiras com ladrilho hidráulico, etc., dentro da casa. Então, a arte também trazia outras formas de estudar o espaço, né? Um ficava meio que incentivando o outro, assim, né? Deixa eu só ler uns comentários aqui.
Falando aqui, o Regis White falando no painel do Brenan, no ginásio do Itanhaém. Isso, do Brenan. Tá bem desgastado, meu, mas é super bonito. Daí a Rosa é sua mãe, é isso? Ela é minha mãe, eles devem estar Vou assistindo dar lá. um tchauzinho pra Rosa. Rebolo tinha uma empresa de pintura de paredes, pintou obras de vários arquitetos da época. Do A Artigas, Collect, Gruber. isso, a Collect está perguntando se é verdade que as cores da fachada do Louveira foram escolhidas com o rebolo. Ah, boa pergunta. Isso aí eu deixo para a Rosa, já que ela está aqui de comentarista da gente, ela pode trazer essa informação. Mas o Artigas, enfim, as cores o Artigas adorava também usar as cores, né? Independente se tinha parceria dos artistas ou não, todas as obras do Artigas sempre foram muito marcadas pela presença das cores, as cores primárias, inclusive, né? O vermelho, o azul. Então, enfim, eu acho que pode. Minha mãe falou que não sabe também. Então é isso. Tamo junto. Vai para a próxima live. Vai para a próxima, essa aí, a gente procura. Mas a gente pode falar que foi também, tá tudo bem. Eu acho que eles deviam conversar. Né, acho que tive muita troca isso, também, né? Acho que é quase um trabalho coletivo ali. Pode ter mostrado, Rebolo, tô fazendo um prédio, pensei em pintar de vermelho e amarelo, o que você sabe? Eu acho que existia também esse tipo de troca, né? A Collect aqui, eu só vou ler uns outros comentários. Ela falou que a rampa de acesso do Louveira é um lugar de convívio incrível entre moradores, trabalhadores e visitantes. E aí vem já mudando um pouco de assunto, a Viola Assunta pergunta se o concreto armado era um material da época ou uma escolha definitiva. Essa pergunta pode trazer para os tempos de hoje também, né? Porque eu acho que ainda o pessoal insiste bastante no concreto armado. Era o material da época, sem dúvida nenhuma. Né? No Brasil, eu acho que em outros países se usava bastante a construção em estrutura metálica. Né? A gente viaja para os Estados Unidos, para a Europa, a gente vê bastante coisa contemporânea ao Artigas sendo feita em estrutura metálica também, mas o concreto armado é o nosso material. Né? Eu acho que ele caiu muito bem no território brasileiro. Então eu acho que é isso, eles estavam vivendo a sua época. O concreto armado era o material que dava maior potência de desenho para eles. A gente vê na obra do Artigas, vê muito na obra do Oscar Niemeyer, as curvas, o desenho mais livre, né? Então a do Artigas, a questão do desenho da estrutura, todos aqueles pilares, o pilar da FAO, aquilo era um desenho que era uma expressão do concreto armado, né? Eles exploravam o material ao máximo. E era um material que eles necessariamente, na condição do pensamento deles, tinham que usar. Que era um material mais contemporâneo, tão contemporâneo quanto eles poderiam utilizar, né? Mas eu acho que já existia uma reflexão no final da vida do Artigas sobre o uso da estrutura metálica, sobre o uso da madeira. Tem alguns projetos dele em madeira, tem alguns projetos que ele já trabalha também com a estrutura metálica, como todas as passarelas de pedestre, que ele faz uma estrutura mista, né? Então faz as escadarias em concreto e a viga em estrutura metálica, que é para facilitar a construção, potencializa a industrialização da construção civil, né? Então, enfim, eu acho que eles estavam vivendo o que tinha de melhor para viver na época, assim, no quesito técnico também, né? O Nando Zuin complementa aqui, falando que a rodoviária de Londrina, desenho fluido e orgânico do concreto armado, obra linda. E aí, a Rafa P te pergunta, na sua opinião, o Rafa ou Rafa? Não estou conseguindo ver aqui, cara. Acho que é o Rafa. Eu uso óculos, mas eu tô sem, daí dou aquela forçadinha. Mas a pergunta é, na sua opinião, qual obra melhor representa o discurso da arquitetura produzida por Artigas? Difícil. Bom, assim. não, eu acho que sem dúvida a FAUSP, né? Acho que como responder de prontidão, assim, a FAUSP. Mas assim, aí você pega talvez, Marco, qual obra que você se identifica mais, ou que você, além da FAUSP, que é meio unanimidade quase, eu falaria bastante a garagem de barcos do Santa Paula, que é uma construção de projeto, o projeto é contemporâneo ao da FAUSP. E o Santa Paula, para mim, é uma excelência de desenho e de implantação e de relação com a avenida que tem atrás. Ela fica na margem da Guarapiranga, né? E na relação com a represa, era uma construção de paisagem maravilhosa, um exercício técnico
impressionante, assim, né? Ela está, infelizmente, hoje muito desgastada e muito abandonada, então, porque a gente tem esse problema com a preservação do patrimônio moderno, né? Então, mas para mim a garagem de barcos representa muito também. Mas se você vai na casinha dele, lá no Campo Belo, a casinha dele já mostra vários traços do que ele pretendia na arquitetura, né? Já tinha uns meios níveis que ele trabalha muito nos projetos, daí ele começa na casinha fazendo com escada, depois ele extrapola para fazer as rampas, que depois vai se materializar nas rampas da FAO e de N outras casas que ele fez ao longo da vida. A casa, a Gisele falou que o Marco adora uma casa vermelha em Curitiba, que é a Casa Betega, que é onde a Gisele mora hoje em dia, que tem as rampas, né? Então, para mim a casinha é uma das primeiras obras dele ali, representa muito a arquitetura dele também, né? Não nesse nível, já que a FAUSP, que é um amadurecimento enorme de pensamento e desenho, mas ela está ali, no embrião. Deixa eu só ler aqui o Marco adora uma casa vermelha, triste ver as condições atuais que esta garagem de barco escreveram aqui, rodoviária de Jaú é linda. Cara, e rodoviária de Londrina, essa eu já tinha lido já. Aí a pergunta, eu vou fazer eu vou deixar para falar da FAO daqui a pouco. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Como a gente tinha falado, não ia dar para falar tudo numa live só. Mas vamos lá. Seguinte. Qual a relação dele com o Morumbi e com o futebol em si? Ele era uma paixão ou foi só um trabalho desassociado ao clube? Bom, já que ninguém sabe o time que o Artigas torcia, né, eu posso inventar que ele é corintiano, porque eu sou corintiano, enfim. Não, mas é brincadeira. Brincadeiras à parte, o Artigas era um apaixonado pelo futebol, né? Ele desenhou, além do Morumbi, teve um projeto para um estádio para a Portuguesa, que não foi construído só a parte do clube mesmo, das piscinas, etc., da parte de lazer, assim como ele construiu também a parte do São Paulo, né? Projetou a parte do São Paulo. Mas o Morumbi foi um concurso, na verdade, né? Ele ganhou um concurso década de 50 e demorou anos e anos para construir. Era uma obra gigantesca, de um requinte para a época, né? Muito uso do concreto armado, etc. Mas daí depois ele começou a tecer relações com a diretoria de São Paulo, com prefeitos. Então, por exemplo, o Laudo Natel depois levou ele para Jaú, para fazer a rodoviária de Jaú, fazer o balneário. Então tem essa relação dele com o futebol muito menos, enfim, o Artigas é São Paulino, enfim, mas muito mais da relação dele com a paixão pelo esporte em si e do que qualquer coisa, assim, né? Responderam aqui, ó, que a Collect falou que quem fez o logo do Corinthians foi o Rebolo, isso eu não sabia. Exatamente, ele era lateral do Corinthians, inclusive, na época que ele fez. Sério? Caramba, bela informação essa daí. Trivias, né? Boas trivias. Cara, vamos falar um pouco da FAO, que eu acho que você tinha falado de enfim, trabalhos emblemáticos. Eu acho que a FAO tem para além do desenho, ele tem o que a FAO em si representa, né? Não só como prédio, mas como a instituição. Uhum. Enfim, para todos os arquitetos do Brasil, até o de fora, tá? Uma grande referência. E eu acho muito incrível a FAO, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, e eu estava reparando justamente nos pilares de sustentação, que é quase uma ilusão de ótica aquilo, né? Que parece que é muito fino que está segurando, assim, mas depende da forma que você olha, assim. Uhum. Então eu queria que você contasse um pouco dessas características da FAO, o que faz da FAO tão única, né? Esse espaço aberto, enfim, como que é essa relação? Bom, a FAO, acho que ela se faz única justamente pelo fato dela ser esse edifício que não tem portas, que é democrático, qualquer um entra lá, né? Eu acho que o desenho dela é a representação máxima que o Artigas conseguiu
aquele espaço que representava muito também a questão da reforma de ensino que eles tinham feito, né? Então, assim, todo o desenho da grade curricular, do pensamento do ensino, da reforma mesmo do ensino da FAO, virou o edifício, entendeu? Então, os ateliês que eram inteiro abertos para você conviver e ter a troca também, né? Eu acho que entre todos os estudantes, aquela biblioteca que abre para uma praça central, o Salão Caramelo, que serviu durante muitos anos como espaço para greves e manifestações, durante a ditadura militar, inclusive, também, né? Então, a FAO, ela tem, enfim, eu acho que muitas coisas transformam ela num edifício único que representa bastante a obra do Artigas. E a questão do desenho dos pilares também, né? O Flávio Mota, parceiraço do Artigas, artista plástico, falava que não sabia se a parede era coluna ou se a coluna era parede, que era uma coisa, quase uma fusão entre o que é fachada, o que é ponto de apoio, né? Que eu acho que é isso. Tinha essa questão de fazer esse jogo, né? Com o desenho da estrutura, que o Artigas era mestre nisso, né? Ele fez em diversos outros projetos, como a Embi Tênis Clube, como o próprio os vestiários do Morumbi, a garagem de barcos da Santa Paula. Cara, a gente tem um tempo que ainda posso me prolongar um pouquinho, né? Eu espero que o Instagram não derrube, a gente vai até quando dá aqui, cara. Eu acho importante falar, você acabou de falar agora também, né? Que foi enfim, a FAO foi um palco ali durante para manifestações, enfim, acho que para uma resistência durante a ditadura. E o Artigas foi exilado, né? Eu queria que você contasse um pouco desse período, o que levou ele ao exílio e o que ele traz como que foi o convívio dele no Uruguai, né? E o que ele traz quando ele volta para o Brasil. Então, o Artigas ele foi exilado em 64, né? Na verdade, não é bem um exílio. Ele tinha sido dado uma voz de prisão para ele, assim como para vários outros no começo do regime em 64, e ele sai do Brasil para fugir disso tudo, né? Junto com muitas outros intelectuais, seja da USP ou de outras instituições ou outros lugares. E ele fica no Uruguai escondido, ele não produz, fica lá num movimento super tenso, porque ele não sabia o que ia acontecer quando ele voltasse, né? Então ele estava lá meio que esperando para saber o que aconteceria com ele, até que depois de um tempo vão buscar ele lá. Então existe uma diferença entre o exílio dele no Uruguai e a cassação dele, né, a aposentadoria provisória, que é de 68, 69, que é com o ato inconstitucional número 5, com a AI-5, que daí ele é aposentado compulsoriamente da USP, né, da FAUSP. Então, e no período do Uruguai foi um período muito difícil, era no começo do regime militar, ele ficou numa situação super depressiva, etc. Voltou para cá com muito medo, né, até, enfim, ir reconquistando o próprio espaço, reconquistando o espaço dele, mas para em 69 ser cassado de vez, e aí ele ficou fora da USP coincidiu exatamente com o momento de inauguração do edifício da FAUSP lá na cidade universitária, né? Então 68, 69 foi inaugurado, ele já saiu. Então o edifício que ele construiu, ele foi praticamente voltar no final da década de 70, começo da década de 80, voltou como professor assistente, né? Colocaram ele de volta como professor assistente, que foi, enfim, um recado dado pela congregação lá da FAUSP, e a partir daí começa todo o movimento dele de voltar a ser professor titular, que culmina com uma prova que ele tem que prestar, que fazem ele prestar para voltar a ser professor titular, que é quando ele dá a aula mais simbólica dele, que é a função social do arquiteto, que diversos trechos estão no documentário, né, que eu acho que vale a pena assistir, que conta muito bem toda essa história, com mais detalhes e com os depoimentos dos colegas, etc., né? Vale muito a pena. Mas foram momentos, imagina, você passa a vida inteira construindo um plano de ensino, um edifício, um pensamento, para ser cortado pela raiz, e você não
praticamente não poder participar desse momento de abertura, liberdade, né, que seria a Faculdade de Arquitetura dentro da cidade universitária depois do golpe, né? Pergunta aqui que eu estava com curiosidade também. O nome do documentário, a Ana escreveu aqui. A sua mãe deu a dica aqui para ler o livro dela, Virgínia Artigas, Histórias de Arte Política, da Terceiro Nome. Acho que vale o jabá aqui. Vale total. Cara, é incrível esse livro dela. Vou fazer um complementar. Vou procurar também, fiquei bem curioso. Ela escreveu o livro, é um livro de contos sobre a Virgínia, né? É uma biografia, não é bem uma biografia, mas traça uma biografia da Virgínia através de contos e ilustrações dela, que a minha mãe foi divulgando no Facebook durante um tempo, e depois ela compilou nesse livro, que saiu pela Terceiro Nome. E são contos maravilhosos, e o Artigas aparece em vários, e dá para entender bem o contexto da época ali que eles viviam, né? Com a história de amigos, parentes, enfim, vale muito a pena mesmo. É muito bom, muito, muito gostoso de ler. Cara, e o nome do documentário e onde encontrar? Então, o documentário tá mais fácil, ele chama Vila Nova Artigas, o Arquiteto e a Luz, né? A gente pode... Olha lá, a Laura colocou. Tá na Amazon Prime, dá pra ver legal. por lá. Se eu não me engano, quem não tem Amazon Prime talvez possa alugar pelo Vimeo On Demand ou alguma coisa. Ele tava, né, nessas plataformas também. Cara, pegando ainda o gancho ali que você falou, que ele volta pro Brasil e tal, ele volta a dar aula, né, e ele deu aula praticamente até o final da vida dele, né, então acho que era uma grande paixão dele. Queria que você contasse um pouco como que era realmente o papel do ensino para ele, né? Que eu imagino que para ele seja tão grande, ou talvez até maior do que as obras que ele fez, né? Sem dúvida. Eu acho que eles estão ali, estão de igual para igual, né? Ele era essa figura professoral em todos os aspectos, né? Quem foi aluno, estudante dele, conta que, enfim, era um dos melhores professores que teve. Ele teve muita importância na formação de uma geração. Ele era muito horizontal também, conversava muito, conhecia profundamente os estudantes. Tem no documentário, não no documentário aparece um pouco dessa parte, mas tem alguns vídeos que o Itaú Cultural fez na época com os nossos arquivos de imagem do documentário, que tem um especificamente que pega o depoimento de algumas pessoas que foram alunos, estudantes do Artigas, né? O Rui Otaki é um deles, por exemplo, o José Armênio também, que é o atual secretário do Desenvolvimento Urbano aí de São Paulo. Então eles contam isso, né? Que o Artigas tinha um interesse, ele recebia os estudantes em casa, no escritório, era uma vida sempre conectada com o ensino. E que, bom, eu acho que só o fato dele e dessa turma estarem dispostos a fazer uma reformulação do plano de ensino da FAUSP, né, já é uma maneira clara de dizer o quanto ele estava disposto a seguir nesse caminho, né. Sempre foi professor, ele era professor sempre também. Minha mãe conta bastante história, que ele sempre ensinava muita coisa para a família, para ele, para minha mãe, para o meu tio, etc., ali também no cotidiano, né? Cara, eu gostaria muito de fazer horas com você que a gente falasse de obra a obra, assim, acho que daria um documento bem legal aqui, mas a gente vai ter que deixar para uma próxima vez, porque de fato a gente já estourou um pouco aqui, mas ainda vou estourar um pouquinho mais aqui. Tá. Cara, pegando essa... a gente já falou do Rebolo, tal, como esse trabalho em conjunto com ele. Em algum momento ele fez o trabalho oposto, tipo, ele fez um mural para algum outro arquiteto? Então, boa pergunta. Você chegou até a comentar, né, num mural, Isso, num edifício. Isso foi engraçado porque teve uma vez, a curiosidade, porque eu fui numa festa nesse edifício, eu não tinha ideia que existia esse mural, eu estava junto com a Laura, minha irmã, a gente foi numa festa que uns amigos dela, eu acho que moravam nesse prédio, e a gente entrou e tinha um mural lá assinado, Vila Nova Artigas. A gente falou, meu, como assim? A gente nunca soube do mural. Sério? Entendeu? Então, a gente nunca soube.
e tá lá, super preservado, etc, né? Então, assim, ele fez, né? Certamente ele fez o mural. A gente não chegou a descobrir se o edifício era dele, mas imagino que não, porque a gente depois até procurou no acervo de projetos, etc. Mas assim, o mural tá lá, né? Então ele teve a sua experimentação. Mas o mural da Casa dos Triângulos, né, que é projeto dele, na verdade, teve a participação do Artigas também, né? Foi junto com Mário Gruber, etc., com o Rebolo, que ajudou a escolher também as cores. Então, assim, acho que ele teve esse momento aí, Felipe. Só respondendo aqui a Collect, ela está perguntando onde fica. Fica no hall social do edifício IP, na rua Capitão Pinto Ferreira, 33. Eu só não sei o CEP, mas é informação assim. Pô, tá bom. Bastante. Pô, tá ótimo, né? Marco, cara, sinceramente, obrigado, meu. Foi ótimo conversar com você, mas, cara, a gente falou muito do seu avô, mas eu vou deixar o minuto final aqui, minutos finais, se você quiser, fique à vontade, para você falar um pouco do seu trabalho também, assim, para além de cuidar você com a sua família, cuidar do legado do seu avô. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho também, da sua produção. Acho que portas abertas aí para você falar. Ah, legal. Bom, eu acho que tem uma coisa que é legal de falar, que eu até achei recentemente. Eu lembro que o Artigas tem a série de passarelas dele na 23 de maio, e o meu escritório, em parceria com a Helena Camargo, que é o H2C Arquitetura, a gente fez a modernização da passarela do aeroporto de Congonhas, aquela passarela que fica em frente ao aeroporto, que é projeto original do Artigas, né? E que estava numa situação super complexa, interditaram, colocaram com andaimes, etc. Eu não sei se você chega a lembrar dessa situação. E em determinado momento eu vou fazer um cruzamento aí entre a minha produção com a produção do meu avô também, que teve um momento que a gente foi aprovar o projeto na Comissão de Paisagem, na CPPU, Comissão de Paisagem Urbana da Prefeitura, porque a passarela estava na área envoltória e a gente tinha que colocar algumas coisas informativas na passarela, etc. E nesse momento que a gente estava na CPPU aprovando o projeto, estava o pessoal do Cartografite. Eu não sei se você chegou a conhecer. E daí a gente estava trocando uma ideia e ele falou assim, pô, que demais a passarela do aeroporto fazia parte do Cartografite, né? Então ela estava dentro do roteiro. E daí ele me deu o livro, até acho legal mostrar, porque era a passarela antes da reforma, estava com a arte de um monte... essa era a situação da passarela, né? Ela estava muito detonada, etc. Mas fazia parte. E esse contato com essa turma foi muito interessante, porque a obra do Artigas tem essa coisa de receber... É uma obra pública, ela está ali exposta, né? Assim como a passarela hoje, que a gente restaurou e modernizou também, ela vira da cidade, né? Então, teve esse momento. Então, a minha relação com a obra do Artigas, ela é bem explícita na passarela, né? Acho que, enfim, tá lá, teve esse momento do encontro, mas a minha produção, ela foge um pouco, né? Porque é difícil fazer as duas coisas, Felipe, você cuidar do acervo, é uma divisão de tempos e esforços, assim, muito grande. Obviamente, a vontade de construir uma linguagem própria, atual, que viva os tempos de hoje, assim como esses arquitetos viveram os tempos dele, né? Eu, enfim, fico imaginando que o meu tempo hoje não é mais olhar o concreto armado como material que eu tenho que explorar, entendeu? Porque o concreto armado demanda um gasto de energia enorme, polui pra caramba, gasta muita água. Então, assim, são essas reflexões que dentro do meu escritório eu tento ter, né? Tento buscar trabalhos. É um escritório jovem de arquitetura, chama Estúdio Artigas. Para quem quiser conhecer, tem um Instagram. Leva o nome, que na verdade é o meu nome também, então não tem muito como eu fugir aí. Então,
eu entro um pouco para essa pesquisa, entendeu? Hoje em dia eu estou me debruçando muito na questão das mudanças climáticas, estudando bastante como isso afeta o desenho da arquitetura. Enfim, participo constantemente do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, com umas discussões maravilhosas sobre democratização da cidade, revisão de plano diretor, acesso à arquitetura, enfim, assessoria jurídica para arquitetos, etc. Enfim, tem muita coisa. Eu fico um pouco perambulando nisso e, ao mesmo tempo, tenho esse lado de professor. Fui professor durante um tempo, assistente na Escola da Cidade. Hoje em dia eu tenho um curso livre. Tinha o Arquitetura Paulistana na Escola da Cidade, que foi interrompido por conta da pandemia, porque ele era um curso presencial. A gente visitava obras de arquitetura contemporânea sempre na companhia dos arquitetos que fizeram o projeto, então eu fazia um pouco a mediação. E agora eu estou organizando, que vai abrir em abril, a inscrição deve abrir semana que vem, também pela Escola da Cidade, um curso que chama Arquiteturas do Sul Global, onde a gente conversa com escritórios do mundo inteiro, do Sul Global, né, que a gente chama de Sul Global, a gente pegou essa denominação, então são escritórios que estão mais para o hemisfério sul e que tenham realidades semelhantes ao Brasil, né, realidades sociais semelhantes. Então a gente conversa com a gente conversou com escritórios de Moçambique, do Equador, enfim, são diversos escritórios aí pelo mundo e a gente vai entrar com o segundo módulo agora em abril. Eu deixo convite para todo mundo participar. É muito interessante, é um curso gratuito pela Escola da Cidade. A inscrição é gratuita, a gente vai dar certificado, etc., mas é um curso livre. Deve começar a inscrição a semana que vem. Então é meio que isso que eu faço, mantenho o meu escritório, dou essas aulas, cursos livres pela Escola da Cidade, participo do IAB e conservo um pouco a memória do meu avô, que é esse nosso bate-papo um pouco para falar sobre isso, né? E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que estou apresentado. Quem tiver dúvida pode me procurar pelo Instagram do escritório também. Então, estou super aberto, a gente está super aberto. Aqui é um espaço, meu escritório é um espaço colaborativo, a gente divide com outros escritórios, é uma troca super legal. A gente fala um pouco de tudo e, enfim, espero que a pandemia acabe logo para poder receber as pessoas aqui, para a gente conseguir se encontrar ao vivo, né? Eu acho que Totalmente. de fato seria bem mais interessante ter esse bate-papo ao vivo com o pessoal sentado numa plateia ou dentro de uma sala, como é que seja, ou ao ar livre também. Legal. Marco, obrigado demais, cara. Acho que, enfim, foi uma grande aula aí. Acho que deu para dar uma leve introdução ao que é o Vila Nova, né? Galera elogiando aqui. Obrigado a todo mundo que participou também. Como se intitula o curso da cidade? A Cláudia está perguntando. Chama Arquiteturas do Sul Global. Beleza? Depois, se você quiser, você passa. Se você quiser me passar, a gente divulga também aqui. Acho que fica bem legal. Legal. Mas, cara, brigadão mesmo, meu, demais. Eu não vejo a hora também da pandemia acabar, a gente se encontra ao vivo, troca umas ideias. Obrigado a você, a toda a sua família, na verdade. Todas as vezes que a gente conversou via Facebook, vocês foram super solícitos com a gente. Estamos aqui para divulgar a arte, na verdade. O trabalho do seu avô, incrível, acho que merece realmente ser divulgado o máximo possível. E terminando aqui, a gente troca uma ideia via WhatsApp sobre aquilo que a gente tinha falado. Beleza? Tá, legal. O Felipe, então, só agradecendo mais uma vez, eu acho que queria deixar registrado aqui a questão do Instituto. A gente vai continuar com as atividades do Instituto. Essa live foi a primeira live que a gente fez com o Instituto já oficializado, então agradeço o espaço para a gente conseguir divulgar. E, enfim, a gente está super aberto. A Laura e eu estamos com uma ação grande no Instagram do Vila Nova Artigas, @VilaNovaArtigas. Então, a gente está tentando resgatar uns projetos, criar alguns temas e começar de fato para tocar tudo isso.
Conta com a gente para divulgação, qualquer apoio aí, cara. Tá bom, Beleza? Felipe, brigadão, viu? Valeu, meu. A gente vai se falando então. Abraço a todo Valeu. mundo, obrigado a todo mundo, valeu, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigado.